Nova aula de matemática. Hoje é matemática do ensino médio número 3. Vamos falar de funções. Antes de estudar funções, vamos ver aqui como a função vai estar em um gráfico, em um plano cartesiano. Então temos aqui, ó, plano cartesiano, né? Ele tem aqui, foi criado pelo filósofo francês René Descartes, tá bom? Ele tem aqui duas retas, uma que seria na horizontal, que é o eixo X, chama-se de abscissa, e o vertical, que é o eixo Y, chama-se ordenada. Bom, então tem esses dois nomes, onde a gente localiza pontos nesse plano. Então temos aqui uma questão, uma função. Essa função aqui é do primeiro grau. Toda função do primeiro grau tem x, né? Tem um termo aqui junto a x, podendo ter esse termo independente ou não. Esse primeiro elemento aqui que acompanha o x, a gente chama de coeficiente angular. E esse outro aqui é o coeficiente linear. O coeficiente linear exatamente demonstra onde esta reta, já que a função do primeiro grau é uma reta, quando representa no plano cartesiano, ela vai tocar o ponto menos 7. Ele passaria por aqui, ó, o ponto menos 7. Ele determina o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, o gráfico dessa função ficaria mais ou menos assim. Vou desenhar aqui, ó, passando pelo 7, ó, e ela vai crescendo, né? Vai crescendo nesse sentido, ok? Então, se eu fosse desenhar essa reta, ficaria mais ou menos assim, né? Ter uma reta que passa no menos 7, o coeficiente angular aqui ficaria mais ou menos entre 3 e 2, tá bom? Tem que encontrar, tem que fazer o cálculo. Então eu tenho aqui o coeficiente linear e o coeficiente angular. E claro que esta função pode ser representada por diagramas. Aqui é a representação em diagramas, né? Ó, diagrama de Venn. Então cada ponto no domínio ele vai ter uma imagem. O que é isso? O domínio é o valor de x que eu vou colocar aqui na função. E a imagem é o resultado, é o f de x ou o y, é o contradomínio. Então aqui, se eu for fazer aqui um cálculo, se eu colocar 0 aqui, ó, 0 vezes 2 é 0, mais 1 vai dar 1. E se eu coloco 1 no lugar do x, sempre no lugar do x. 1 vezes 2 é 2, mais 1, 3. Se eu coloco 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É para que a imagem. Se eu coloco 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Se eu coloco 4, 4 vezes 1, 8, mais 1, 9. Veja que aqui eu tenho o meu domínio de acordo com a minha função. Então, para preencher esse espaço, basta fazer o cálculo. Colocar os valores do domínio e encontrar a sua imagem de acordo com a função. Aqui temos uma função do segundo grau e, claro, para que eu encontre a sua raiz, vai pedir zero da função ou raiz da função, é quando o f de x é zero. Basta colocar zero e resolver a continha da função. Minha função é 5x mais 15. Coloquei zero, resolve a equação. 15 está positivo, passa negativo para o primeiro membro, né? A igualdade que determina. Está mais 15, vem menos 15. E o 5 está multiplicando, leva ele dividindo. Se eu dividir menos 15 para 5, vai dar menos 3. Então, menos 3 é a raiz da minha função f de x igual a 5x mais 15. Aí temos um probleminha, diz o seguinte. Tarefa de uma corrida de táxi é composta por duas partes. A fixa, chamada bandeirada, e a correspondente ao número de quilômetros percorrido pelo táxi. Bruno tem um táxi, né? A parte fixa, que é a bandeirada, é 13 reais. E o preço por quilômetro percorrido é 7 reais. Aí ele pergunta, quantos, sendo y o preço que eu vou pagar, tá aqui, pela corrida x o número de quilômetro percorrido. Então eu vou ter aqui y, vou pagar, primeiro eu pago 13 reais que é a bandeirada e cada quilômetro rodado eu coloco aqui, ó, eu pago 7 reais. Se eu rodar 10 quilômetros, 10 vezes 7, mais 13. Bom? Então temos aqui a função,
Aí pergunta, quantos quilômetros Bruno percorrerá com um táxi numa corrida de R$ 83. Então, eu vou pegar o valor, tá aqui R$ 83, que é o valor da corrida, que eu já paguei, e substituir. Substituindo, temos aqui y igual a 83, igual a 13 mais 7x. Eu vou pegar o 13, que está positivo, passa negativo, 83 menos 13 vai dar 70, e o 7 eu vou dividir. 70 dividido para 7 é igual a 10. Então, Bruno percorreu 10 quilômetros. Retornar aqui. 10 quilômetros, pagou R$ 83. E aqui temos uma função, agora a função do segundo grau. Uma função do segundo grau tem x ao quadrado, né, que tem a variável ao quadrado, podendo ter os demais ou não. Então, quando tem aqui o x ao quadrado, é uma função do segundo grau. E o valor de a, b e c, que são os valores aqui reais, né, números reais. O valor de a é aquele que acompanha o x ao quadrado, o valor de b é o que acompanha x e o valor do c é independente de x. Ou seja, esses aqui podem ser zero menos esse, não pode ser zero. A parábola, ela tem concavidade para cima se A for positivo e se isso aqui for negativo, a concavidade é para baixo. É uma das a descrição da função do segundo grau. Então temos aqui uma função do segundo grau, x ao quadrado mais 3x mais 2. Ele quer saber qual é o valor do f de x, que é esse aqui, que é o mesmo que o y, quando o x for 2. Eu vou colocar 2 no lugar do x. Então temos aqui 2 ao quadrado mais 3 vezes o 2. Ó. X aqui está, quando eu troquei, coloquei o 2 aqui em cor escura, tá bom? E é só calcular. Coloquei aqui também x igual a 2. Calculando 2 ao quadrado vai dar 4, 3 vezes 2 é 6, mais 2. E somando aqui vai dar 12. Então, meu f de 2 é igual a 12 na minha função do segundo grau. Pergunta agora mais difícil possível, né? Porque pede as raízes de uma função do segundo grau. Para encontrar as raízes, primeira coisa, eu encontro os valores de a, b e c, que isso aqui é 1, o valor do A, do B é 2 e do C é menos 3. Aí vamos aplicar uma fórmula, que essa fórmula aqui chama fórmula de Bhaskara. Aplica o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4ac. O B aqui você vai colocar 2, aqui 2 ao quadrado, menos o 4. O A é 1, coloquei 1. E o C é menos 3, aqui é menos 3. 2 ao quadrado é 4, aqui eu vou fazer uma multiplicação só. Nesses três números, joguinho de sinal menos e menos é mais. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. E 12 mais 4 dá 16. É o delta, não é as raízes ainda. Para que eu encontre as raízes, eu vou ter que substituir no resto da fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Agora é só substituir. Eu sei o valor do b, que é 2. O valor do delta, 16. E o valor do a, que é 1. Substituir. Tira a raiz de 16, né? A raiz do delta dá 4, por isso fica mais ou menos 4. E aqui eu vou separar. O sinal de mais vai ser uma raiz. E o sinalzinho de menos aqui vai ser outra raiz. Menos 2 mais 4 dá 2. Dividido para 2 dá 1. Menos 2 menos 4 é menos 6. Dividido para 2 é menos 3. Logo eu tenho aqui as raízes 1 e menos 3. Como eu já falei antes, a função do segundo grau, no gráfico, ela é representada por parábolas. A concavidade é para cima, se o valor do A, ó, que o A é igual a 1, o A é igual a 4, são positivos. Então, a concavidade fica voltada para cima. E se o A, que acompanha o x ao quadrado aqui, ó, que é menos 1 e aqui é menos 4. Se eles forem negativos, a concavidade da parábola é para baixo. Tá bom? Aí, identificando novamente o A maior que zero para cima, o A menor que zero, cavidade para baixo. Que está indicando qual a mudança do gráfico caso o delta seja maior, igual ou menor que zero. Que o delta ele pode ter
valores igual a zero, maior que zero e menor que zero. Então, como é que fica aqui? Se for delta maior que zero, ele toca o eixo x em 2 pontos, pontinho de azul. Se o delta for igual a zero, ele toca apenas em um ponto no x, ó, aqui e aqui, né? E se ele for negativo, ele faz a curva antes de tocar o eixo x. E claro, o ponto de curva, esse pontinho aqui, chama-se o vértice da função. É o ponto mais alto, se o a é negativo, e o ponto mais baixo, se o a for positivo. É o vértice da função. Numa parábola vai ser sempre esse ponto de curva, né? Ponto menor, ponto, ou o maior, dependendo da função. É exatamente esse pontinho de curva aqui. O valor do C é o termo independente, vai sempre tocar o eixo Y, tá aqui, ó, termo independente. E é isso. Boa prova.